Vamos aqui, esperar aqui, daqui uns 3 minutinhos nós iniciamos. Dizer aí falando, Mara, de onde você é, qual é a cidade que você mora. Tá bom o som? Ah, que legal. Fala, Pablo, tudo bom? E aí, Manuel? Que bom, que bom. Vamos saber. Da onde vocês são? Vamos falando aí da cidade que vocês estão. Se tiver alguma expectativa que a gente vai poder ir falando durante o evento, vai mandando mensagem. Aguardando aqui mais uns minutinhos. São José do Rio Pardo. Como é que tá aí em São Paulo? Chovendo muito? Ah, Pablo Juan de São Paulo, capital. Legal. Esse é um nome comum aqui onde eu estou morando atualmente. Estou em Bogotá. Tem bastante Pablo por aqui. Não sei vocês aí, aqui é sempre frio por conta da altitude. Manoel de Londrina. Sou de Londrina também, Manoel. Legal. Como é que tá em Londrina, Manuca? Tá frio? Aqui em Bogotá é sempre meio frio, principalmente questão da altitude, né? Aqui em Bogotá está a 2.600 de altitude, apesar de estar na linha do Equador. Realmente aqui, por conta da altitude, pressão, ficou nublado, faz frio. Sai sol, passa calor. Esses dias está com o clima mais fechado, aí esfria mais. Olá, Hiroki, pessoal de Santo André, pessoal de São Paulo em peso aí. Legal, legal. Morei 6 anos em São Paulo, capital. De 2004 até mais ou menos 2011. Depois eu voltei, né, para trabalhar em Londrina, fiquei mais um tempo lá. A partir desse ano aqui, estou mais viajando que ficando aqui de verdade. Mas, de qualquer forma, passei a morar aqui em Bogotá. Tenho viajado bastante para fora, para fazer bastante curso, poder trazer novidade aí para todos os meus alunos, né? Focado bastante nos projetos que eu tenho trabalhado. Então, aqui acaba sendo mais perto para poder viajar para outros países e tudo mais. A gente acaba acostumando com o friozinho. Bom, vamos aguardar mais aí alguns minutinhos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, né, falar alguma expectativa, já ir deixando alguma pergunta. No final, né, eu vou fazer uma sessãozinha de 15 minutos para pergunta. Se você já quiser aí, deixando uma pergunta em aberto, aí já a gente vai respondendo conforme for acontecendo aí o nosso webinário. Guardar mais aí uns 2 ou 3 minutinhos para o pessoal entrar. Ah, Pablo, eu sou consultor da Procter Gallagher Institute. Então, recentemente eu tive num congresso aqui no Canadá, né, que chama The Matrix. E eu sou consultor do Bob Proctor, né, do cursos que representa os cursos dele no Brasil, né, e aqui também na América Latina.
e estudo diariamente o trabalho dele, eu considero ele como sendo o meu mentor, que realmente tem mudado muito o meu conceito de como eu encarei a vida, muito pelo Bob Proctor. Conheci o Bob Proctor um pouco depois, né, de ter realizado um grande sonho e começar a entender o que, que aconteceu. Cheguei no Napoleon Hill e acabei caindo aí nos vídeos do Bob Proctor e eu comecei a entender melhor, né, porque eu conseguia ter resultados acima da média, né, e tive essa oportunidade de estar com o Bob Proctor, de ir na casa dele, né, visitar a casa dele, é realmente um lugar bem incrível, assim, ele tem um estúdio no fundo da casa dele, e é realmente uma pessoa incrível, que está trabalhando aí há 58 anos ensinando como as pessoas devem aplicar e aprimorar o seu potencial. Então, realmente, tenho ali uma relação mais próxima. Em setembro, vou de novo estar próximo dele, né? Vou para mais um curso dos consultores em setembro, 13 de setembro, vai a partir do dia 15. Então, lá em Toronto. E realmente é uma pessoa que não para, né? Eu que estou aí com 37 anos, perto da energia que o Bob Proctor tem com 85, estou longe de ter o mesmo vigor que ele tem, mas é realmente uma pessoa incrível de estar por perto. Você conhece ele de onde, assim? Como você ficou sabendo? O que que você conhece dele? Comenta um pouco aí. Bacana, mais um minutinho a gente começa. Esperar ver se entra mais alguém. Quem for chegando aí, quiser comentar de que cidade que é, né? Perguntar um pouquinho aí da sua expectativa. Se quiser, vai deixando uma pergunta. Pô, que legal, Pablo. Realmente é uma pessoa incrível, assim, que começou do nada, né? Nem tem uma formação oficial e realmente construiu um império ao redor do desenvolvimento das capacidades humanas e sucesso, tanto empresarial quanto pessoal. E ele é com certeza a pessoa mais conhecida, uma pessoa que mais estudou o Napoleon Hill, o seu trabalho, ele tem até algumas estátuas lá na casa dele. Realmente, estudar a vida dele, você vai desvendar aí os mistérios. Às vezes, só lendo os livros de Napoleon Hill, você não consegue. Mas vamos lá. Vamos iniciar o nosso webinário de hoje, né? Nos próximos 60 minutos, você vai aprender quais são os 5 hábitos para transformar o seu potencial em realidade. Aqueles 5 hábitos das pessoas de sucesso, das pessoas que realizam muito. E no final desse webinar, eu vou dar uma oportunidade para colocar em prática tudo aquilo que eu vou falar durante esse tempo que a gente passa aqui junto. E é por isso que é importante você prestar bastante atenção e ficar até o fim para não perder nada, tá? Eu vou falar nesse webinário 5 hábitos mais importantes das pessoas de sucesso e são eles: 1, ter um objetivo claramente definido; 2, o hábito de agradecer diariamente; 3, fazer primeiro o que é mais importante. Esse é um hábito bem interessante. 4, o hábito de fazer mais do que lhe é solicitado, né? Ser uma pessoa bem proativa. E 5, o hábito de dedicar pelo menos 1 hora por dia a si mesmo, tá? Agora, para a gente ter a atenção total, vou pedir para vocês que estiverem chegando agora, fechar o Facebook, fechar o WhatsApp, desliga o celular. Assim aproveitamos o máximo desse tempo, já que estamos aqui, né? Vamos dar a total atenção, que alguma coisa que eu falar aqui pode realmente transformar a sua vida e você colocar em prática aí no seu dia a dia, tá? Vou falar primeiro para quem é esse webinário. Esse é um webinário que é ideal para as pessoas que sabem que podem muito mais, que sabem que tem muito potencial,
mas por algum motivo sentem que não conseguem avançar, ou em outras palavras, não sabem, não conseguem transformar o potencial que tem em realidade, tá? E para quem não é, o que não é aqui? Vai um aviso, esse webinário não é para você se você é uma pessoa que não está aberta a novas ideias, ou se você é aquela pessoa que já sabe tudo, você é apenas alguém que não está disposto a entrar em ação, que está procurando uma solução mágica, que não está disposto a investir o seu tempo, energia, para ir ao máximo do seu nível, o máximo do seu potencial, se não é para você. Esse é um webinário diferente, porque ele vai ajudar diretamente as pessoas que estão com vontade de fazer acontecer, estão buscando uma direção correta, mas não sabem como fazer, qual caminho seguir. E ao final dele você vai estar apto para dar uma virada na sua vida, tá? Primeiro, quem sou eu? Eu sou engenheiro da computação, né? Já não trabalho mais nessa área, sou empreendedor, tenho alguns negócios, né? Assim como o Bob Proctor nos ensina a ter múltiplas fontes de renda. Também sou consultor da Proctor Gallagher Institute, como eu falei aí no começo, sou Theta Healer e idealizador do programa Gênesis. Ensino pessoas a despertar o máximo de seu potencial com alunos pelo mundo todo, tá? Então, o que eu desejo para mim é aquilo que eu desejo para todas as pessoas, para que elas possam passar por uma transformação pessoal, como algumas pessoas que eu trabalhei, como o Emanuel Zamparoni, que aumentou em 18 vezes a meta da sua empresa e permitiu sonhar mais alto. Com isso, em menos de 3 meses, ele colocou em prática várias ações que estavam paradas. Isso fez com que ele e seus sócios recuperassem um alto investimento inicial da empresa. Curto espaço de tempo, bem interessante. O Gabriel Ramos, que começou a pensar em melhorar algumas atitudes pessoais e profissionais. Com isso, ele passou a ver que era capaz de realizar seus sonhos através das ferramentas que eu fornecia a ele, ser muito mais focado. O Fernando Augusto, que começou a ficar muito mais atento com os seus pensamentos e como eles influenciavam seus resultados. Com a minha ajuda, ele conseguiu identificar alguns hábitos que o afastavam dos seus objetivos. Além disso, ele conseguiu implantar hábitos positivos na sua vida, como consequência, através das técnicas de repetição e foco que eu ensino. O que todas essas pessoas, esses casos de sucesso têm em comum? Vou tentar contar um pouco ao longo desse webinário, tá? Agora, imagina agora você realizando muito mais, sentindo que está usando todo o potencial que você tem disponível. Imagine você podendo focar naquilo que você mais gosta de fazer, na sua habilidade, aquela habilidade que é única para você. Imagine você vendo sua empresa crescendo, com resultados positivos e com excedente de dinheiro para investir ainda mais no final do mês, para que possa realizar e dar saltos ainda maiores. Imagina você tendo uma visão clara do seu futuro, de quem você é e de tudo que você ainda pode fazer, tá? Agora eu vou te contar 4 razões por que essa é uma grande oportunidade. As pessoas que me acompanham conquistam um caminho mais seguro para atingir os seus objetivos na vida. Aplicando o que eu vou ensinar, você vai ter que entender cada vez mais a si mesmo. E com o conhecimento mais poderoso que você pode ter é o domínio do seu mundo interno e de seus pensamentos. Você vai entender que os seus paradigmas estão guiando você no piloto automático. E a pergunta é, se você seguir fazendo tudo aquilo que você faz hoje, isso vai te levar para onde? Você já fez essa pergunta? Seguindo aquilo que eu ensino, você vai ter a segurança de ter pessoas ao seu lado que passaram pelo caminho que sonham em trilhar. E você, se identifica com tudo isso? Agora eu vou mostrar para você, talvez, o que você tem feito no seu dia a dia, achando que está fazendo o correto. Eu também achei isso no passado, mas você está completamente errado. Você precisa tomar cuidado com essas coisas que eu vou dizer aqui, tá? A maioria das pessoas acredita que apenas se esforçar mais lhe trará o resultado que deseja, mas na maioria dos casos, esta é justamente a maior armadilha. Muitas das vezes, se esforçar mais vai fazer com que você apenas chegue no final num burnout, sem um crescimento realmente grande. Você precisa começar a fazer as coisas com mais inteligência.
Muita gente também se esforça mais por causar boa impressão em outras pessoas, que muitas vezes nem gostam dessas pessoas, mais do que em buscar aquilo que realmente desejam. Então, tome bastante cuidado, né, com isso também. E outra coisa que as pessoas estão fazendo sem se dar conta de que isso é muito detrimento é que elas estão se alimentando de maneira muito pobre. Ou elas comem mal, desprezam seu corpo e alimentam sua mente com informação que muitas vezes a mantém presa justamente onde menos gostariam de estar, tá? Então toma cuidado se você está fazendo ou não está prestando atenção nessas coisas. Enquanto a maioria das pessoas que eu conhecia estava buscando um resultado material de curto prazo, comprando casas financiadas a perder de vista, comprando carro que não tinham condições de pagar, eu estava estudando, aplicando tudo que eu estudava em meu sonho de ter independência financeira. Diariamente eu estudava formas de potencializar os meus resultados e obter melhores investimentos, de forma a criar uma renda passiva. E para isso eu abri mão de muita coisa, para ter hoje, estar aqui livre e poder estar ensinando essas coisas para você. E nem aquelas derrotas que eu sofri no meio do caminho, que foram bem duras, me fizeram desistir do meu sonho de me aposentar aos 35 anos de idade. Tá? Eu segui à risca o meu sonho e por 15 anos, depois de conquistá-lo, eu pude ter a tranquilidade de parar, olhar para trás e entender o que me destacou das outras pessoas. Sabe o que eu descobri? Que, na verdade, eu criei bons hábitos. Enquanto a maioria das pessoas ignorava tudo aquilo que eu estava tentando explicar, porque elas queriam uma fórmula mágica, queriam aquela, nossa, me dá aquela dica de investimento que vai me fazer ficar rico. Isso é uma falácia, né? A pessoa, na verdade, estava procurando uma coisa que existe, que na verdade é uma fórmula mágica. Ela existe e ela se chama disciplina. Não é uma pílula mágica, nem uma bala de prata, né? Segundo Wallace D. Wallace, do seu livro A Ciência de Ficar Rico, você não vai ficar rico fazendo certas coisas. Então não é uma coisa, um investimento, algo que você vai fazer que vai fazer você ficar rico, mas sim fazer as coisas de uma certa maneira. E isso se aplica não somente para a prosperidade, mas para todas as áreas da sua vida. Você vai conquistar aquilo que você deseja, não fazendo aquilo de certa maneira, mas fazendo aquilo de uma maneira específica. E a maneira certa é alinhar-se com as leis do universo, criar hábitos de fazer aquilo que as pessoas que fracassam não querem fazer. Então, muitas vezes, a gente se rende ao nosso conforto, se rende aos nossos hábitos, em vez de mudar e fazer as coisas da certa maneira. E de certa maneira, que eu digo, é fazer aquilo da melhor maneira, tá? Então, se você prestar atenção nesses 5 hábitos que você precisa desenvolver, você também vai estar passando a fazer as coisas dessa mesma certa maneira. Tá? Os 5 hábitos que você precisa desenvolver para transformar o potencial em realidade. E é isso que eu vou demonstrar agora. Os 5 hábitos das pessoas de sucesso, das pessoas que realizam muito. O que todas elas têm em comum e que, se você desenvolver, com certeza mudará completamente os resultados que você está tendo em qualquer uma das áreas da sua vida. Eu vou explicar melhor, né, esses 5 hábitos. Hábito número 1. O hábito de ter objetivos claros e seguir com persistência. Uma das coisas que foi o maior diferencial, né, na minha vida, nos meus sucessos, e eu percebi que eu tive isso em várias áreas da minha vida, foi setar um objetivo e seguir com persistência. Né? O principal deles, assim, que deu um grande salto, que me permitiu estar aqui hoje, foi que com 20 anos eu defini um objetivo que eu queria ter independência financeira aos 35 anos de idade. E eu persisti esse objetivo por todos esses anos, 15 anos. Eu raramente encontro uma pessoa na rua, se eu perguntar qual que é o seu objetivo, a maioria das pessoas não vai saber responder. Se elas responderem, eu vou perguntar para elas assim, e você? Tem esse objetivo definido, claramente, escrito num papel? Você olha todo dia para ele? Né? Segue, faz o que você precisa fazer para conseguir esse objetivo? Esse é um hábito chave para você realizar qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Ou seja, se você quiser ter um diferencial, tenha objetivos claros, tá? E por que é importante você ter objetivos claros? Porque hoje em dia,
a gente tem muita opção. Nós vivemos num planeta de muita abundância. Todo lado tem alguém te oferecendo alguma coisa. A todo momento você está desejando algo novo. Você está desejando um carro, você está desejando uma casa, você está desejando uma viagem, você está desejando ter tempo livre, você está desejando ter tempo para os seus filhos, você está desejando mais e melhor. E por que você está desejando essas coisas? Porque isso faz parte do seu espírito. Nosso espírito era para o crescimento e desenvolvimento das nossas potencialidades. Para que você consiga melhorar, você tem que ter objetivos claros. Pensa por um segundo numa criança, que ela está aprendendo ali a engatinhar e tentando levantar. Ela levanta, ela cai, ela bate a cabeça, mas ela não desiste, ela persiste, porque ela tem o objetivo de andar. A hora que ela consegue andar, o objetivo dela agora é andar numa bicicleta. E aí, daqui a pouco, andar de bicicleta sem rodinha, daqui a pouco, nossa, olha aqui, estou sem as mãos. Por quê? Porque é nosso objetivo de espírito crescimento. Então, se você tem alguma coisa na sua vida, você quer mais e quer melhor. E isso é positivo. Mas o que acontece? A maioria das pessoas, ao não definir com clareza o que querem, acabam caindo numa armadilha que é fazer exatamente aquilo que outras pessoas definiram. Você faz exatamente aquilo que outras pessoas estão sonhando. Então você trabalha mais no objetivo de outras pessoas. E eu falo por isso, não só no fato de às vezes você trabalhar numa empresa que tem um objetivo bem claro e definido, mas às vezes você cresce e o seu objetivo é se tornar médico porque seu pai era médico, ele queria que você fosse médico, tá? Boa noite, Jorge, tudo bom? Então, o que é importante? O que você realmente quer? Aquilo que você está buscando é aquilo que você quer. Aquilo que você quer, você sabe o que você está buscando, tá? E existem muitos objetivos que, se você conquistar um deles, o próximo objetivo ele acontece. Por exemplo, às vezes você conseguir uma promoção, você vai conseguir comprar um carro melhor, né? Às vezes você tiver uma meta de ter ali, criar uma renda passiva, de guardar um dinheiro, você vai conseguir dar uma entrada numa casa, comprar uma casa a um preço mais barato. Mas você tem que definir com clareza aquilo que é mais importante, aquilo que você vai focar primeiro, tá? Se você é aquela pessoa, e muita gente cai na falta desse hábito de não ter um objetivo, começa hoje, a partir de já, fazer uma lista de compras dos seus desejos. Tudo aquilo que você deseja perseguir. Isso eu aprendi há muito tempo, talvez foi num curso do Sebrae, onde tinha um palestrante que me falava que ele escrevia tudo aquilo que ele queria. E depois de um tempo, ele percebeu que a maioria das coisas que ele colocava na lista, que ele perseguia, ele tinha cumprido. E eu fiz isso muitas vezes. Eu tenho planilhas de Excel que eu coloco meus objetivos e de vez em quando eu entro nos meus backups e acho essas planilhas e é assustadora a quantidade de coisas que eu realizei, porque simplesmente eu olhei e coloquei como uma meta. Algumas delas eu não estava muito claro do que eu queria. Por exemplo, uma vez eu queria me tornar gerente de projetos PMI. Comecei uma pós-graduação. A partir da terceira aula eu percebi que aquilo não fazia parte da minha vida. Então, através da experiência, eu descobri que eu não queria aquilo efetivamente. Então, o que eu fiz? Cara, percebi, olhei para a minha vida se aquilo ia fazer sentido e falei assim, não, eu me enganei, não era bem o que eu queria. E você pode cometer erros no caminho, mas se você não ir olhar o que você quer, você nunca vai saber se era aquilo que você realmente queria. Só que só o processo de você passar por aquilo, desse aprendizado, já é importante, né? Então, saiba que perseguir os seus objetivos também vão te mostrar caminhos que você vai errar e você vai aprender com esses erros, e é isso que vai fazer toda a diferença. Mas você precisa ter um objetivo claro que você está perseguindo, tá? Seja uma promoção, seja sair e montar o seu negócio, seja trabalhar independente, viajar pelo mundo, o que você realmente quer. Se você definir uma meta e olhar para ela, você vai encontrar. Esse é um hábito mais importante de todos, e eu acredito para quem quer realizar. Então, todas as pessoas de sucesso que você conhecer, você vai perceber que são pessoas altamente focadas, e se você buscar melhor, você vai ver quais são os objetivos delas, das empresas delas, como elas conquistaram muito aquilo. Uma das pessoas que me impressiona muito é o Elon Musk.
Se você olhar o prospecto de como ele construiu a Tesla, você vai perceber como ele tinha clareza da visão do que ele queria e como as coisas foram desenrolando. Não quer dizer que foram tudo, né? Tudo que aconteceu na vida dele foi sucesso. Ele realmente teve que investir mais do que ele estava esperando nesse projeto. As últimas vendas dos carros dele começaram a atrasar, por quê? Porque ele estava muito à frente do seu tempo. É um cara que quer mandar um carro para Marte, realmente está explorando alguma coisa que a maioria das pessoas acredita ser impossível. E, na verdade, nada é impossível, apenas algumas coisas são muito difíceis. Então, a pessoa que coloca isso como um desafio realmente vai conquistar mais. Tá? Eu acho esse o hábito mais importante. Tá? Eu tenho aqui diariamente lendo o meu Goal Card. Tá? Isso eu aprendi com o Bob Proctor. Define o objetivo, escreve no papel. Eu aqui todo dia de manhã leio, onde eu puder, eu ando com esse cartão no bolso, eu leio e eu sei exatamente o que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer para chegar no objetivo que eu quero. E isso é importante para você. Ter objetivo claro, definido, escrito num papel e seguir todas as ações na direção desse objetivo com persistência. O hábito número 2 é o hábito de agradecer diariamente. Esse foi um dos hábitos que eu aprendi muito tarde na minha vida. Eu realmente aprendi isso muito recentemente. E o hábito de agradecer, ele aumenta muito a vibração do seu corpo. Ele, para mim, tem várias funções. Primeiro, de lembrar que a gente já vive em abundância, em prosperidade em várias coisas da sua vida. Lembrar de que esse é um planeta incrível, que você pode construir, viajar, explorar tantas coisas. Perceber que a maioria das pessoas hoje tem internet, tem celular, tem alimentos que ele pode chegar ali no mercado, tem tudo pronto, tem alguém, o produtor levou lá para você praticamente na sua casa. Aqui em Bogotá eu percebi que a coisa está num nível que eu não tinha percebido no Brasil, né? Esses dias fui pedir um Rappi, ele faz mercado para você, trouxe as compras, foi no mercado, trouxe para mim, né? Tudo aquilo que eu pedi, né? Tem gente que manda buscar manicure, tudo por um aplicativo. Cada vez mais abundância de serviço, de opção, de oportunidade. Então a gente tem que estar muito grato. Se você não incorporou esse objetivo na sua vida, quer dar um salto, começa a olhar, né, todas as bênçãos que estão em volta de você, tá? Você tem carro, agradece. Você tem um teto, agradece. Você dorme numa cama quentinha, agradece. Você tem chuveiro com água quente, agradece. Você pode viajar todo ano, agradece. Você ainda está construindo a sua vida, agradece. Você está estudando, agradece. Você tem um livro diferente. Você está aqui, né, podendo receber todas as informações. Seja grato. Eu estou extremamente grato de ter todos vocês aqui, poder passar essas informações. A gratidão fez por mim uma coisa muito interessante, né? Conseguiu mostrar para mim que a gratidão consegue transformar tudo aquilo que às vezes nós não vemos, não percebemos em algo de relevância. A gente dá mais foco, expande. O sentimento de gratidão, ele é uma das formas mais elevadas de vibração. E você elevar a vibração do seu corpo faz com que você consiga entrar em sintonia com o seu desejo, com o seu objetivo. E quando você define um objetivo, que a gente falou no hábito anterior, você precisa já estar feliz e grato, como se aquilo estivesse presente na sua vida. E a gratidão faz isso por você, te coloca naquele estado de vibração de bem-estar. Sabe aquele abraço de mãe, ser feliz porque você teve uma mãe, teve um pai, porque você está vivo, né? Você vive num país abençoado, tem muita água, tem muito alimento, tem muita gente inteligente, tem muita gente criativa, tem muita oportunidade. Então passa a agradecer tudo isso. Passa a olhar para as coisas de uma maneira mais positiva, tá? Às vezes, hoje em dia, a gente passa olhando assim, talvez, os problemas. Para de dar atenção para os problemas. Cria a vida do jeito que você quer, tá? É nas piores crises mundiais que a gente, dão saltos gigantescos. Por quê? Porque elas não se rendem ao negativo. Elas simplesmente falam assim, meu objetivo é esse, eu sou grato por tudo que eu tenho e eu sou grato por tudo que eu ainda vou ter. Isso faz com que você tenha uma energia, um vigor, enquanto a maioria das pessoas está apática.
porque elas não conseguem perceber o quão importante é isso, o quão importante de olhar o positivo das coisas. Uma das coisas que a gratidão fez por mim, que foi bem interessante, quando eu era mais novo, eu não tinha uma relação muito próxima com a minha mãe. E eu não sabia bem por quê. Ela faleceu, eu tinha 14 anos de idade. E depois, uns 20 anos depois, eu comecei a fazer autoestudo, comecei a praticar mais esse trabalho de autoestudo, de conhecimento interno. E um dia, né, uma terapeuta minha chegou para mim, eu estava com problemas de relacionamento, ela chegou para mim e falou assim, bom, lógico que você vai ter problemas de relacionamento, você não consegue nem, né, reconhecer a sua mãe, né, falar nada dela, que você tinha contra ela, você nem reconhece a mulher mais importante da sua vida. Eu falei, nossa, ela é verdade. Então eu passei a fazer um exercício todo de manhã, encontrar pelo menos 5 coisas que eu era grato pela minha mãe. Eu era grato porque ela me deu a vida, eu era grato porque eu estudava, porque ela me dava educação, porque ela me dava comida. Nossa, minha mãe cozinhava, que era um espetáculo. Que ela me educava, que ela tinha ali um cuidado de eu ser uma pessoa melhor. E isso fez com que eu começasse a tirar aquela camada de que eu sentia de que não tinha alguma coisa errada, porque eu não sabia muito bem o que é que eu tinha, não tinha de relação tão boa com ela. Quando ela faleceu, eu não me senti tão mal assim, até me senti bem, me senti mais livre. E aí eu comecei a tirar essas camadas que eram todas um monte de bobeira. E aí comecei a ver as coisas incríveis que ela fazia por mim. Ela sempre, no meu aniversário, preparava o melhor aniversário. Ela mesma fazia os bolos todos elaborados, assim, que hoje em dia eu não vejo esse tipo de coisa, assim, muito raramente. Então ela fazia isso, muitas coisas boas. Eu comecei a enxergar. Então é como se eu tivesse tirado uma camada de areia que estava impedindo de eu ver o quanto de bom ela fez para minha vida. E você começa a fazer isso. Às vezes você não tem uma relação boa com o seu chefe. Começa a olhar o que tem de bom nesse chefe, o que ele te ensinou. Seja grato para ele, você vai ver como a relação entre vocês vai mudar. Porque a vibração, a conexão que você vai ter com esse chefe, que talvez você não goste hoje, vai mudar completamente. Isso é muito legal. Isso é realmente transformador. As pessoas, se você perguntar, as pessoas de sucesso agradecem e estão buscando isso diariamente. Esse é um hábito que diariamente eu olho meus objetivos, faço a lista das 10 coisas que eu sou grato por. E realmente é impactante. Você já começa o dia com uma vibração lá em cima, com vontade de fazer mais, e com certeza isso vai impactar muito a sua vida se você colocar esse hábito de agradecer a tudo. Eu diariamente busco 10 coisas pelo que eu sou grato. Tá? Isso realmente transformou a minha vida em várias formas, e esse é um hábito que vai fazer você dar um salto de energia, de vigor, você vai produzir mais, você vai saber por que você está fazendo, você vai ser grato, vai ser uma pessoa positiva. Ao ser uma pessoa positiva, você vai realmente ser um diferencial na maioria das pessoas hoje que estão rabugentas, estão reclamando. Né? Começa a mandar gratidão por estar perto dessas pessoas e por não cair nessa roubada de ficar reclamando, não. Faz o que tem que fazer, seja grato por tudo aquilo que você já tem. Certo. Um outro hábito muito importante. Justamente, fazer primeiro o que é mais importante. Tem um trabalho que o Bob Proctor fez faz mais de 30 anos, uma empresa que chama Prudential Insurance, que mostra muito claro por que você tem que fazer primeiro o que é mais importante. Muitas vezes ele chegava, né, começou a analisar essa empresa e começou a perceber, chegar mais cedo, olhar a rotina. Então, o que acontecia nesse escritório? Que ele trabalhava com a equipe de vendas de uma corretora de seguros, que hoje é uma das maiores do mundo. Ele olhava, as pessoas chegavam, pegavam um jornal, vão tomar um café, né? E aí ele percebeu que as pessoas iam começar a trabalhar, olhar alguma coisa lá pelas 11 horas da manhã. E aí ele falou assim, não é à toa que o resultado não está esperado. E aí ele chegou e ofereceu para as pessoas e falou a seguinte frase: cada um de vocês aqui, nesse seminário, pode vender, né, um mínimo de 5 milhões de dólares em seguros ainda este ano. E aí um cara ficou encucado com ele, falou assim, mas como assim? Né? Você já vendeu seguros? Ele falou, não, eu sei, eu acho que
eu acho que você não sabe o que você está falando, porque ninguém nunca fez isso aqui nessa empresa. Como é que você pode falar que alguém pode? Ele falou assim, bom, eu parto da premissa que você pode fazer muitas vezes a mais do que aquilo que você está produzindo. Você já sabe fazer, eu não vou te ensinar nada de novo, eu só vou fazer você linkar aquilo do que você faz, o que você sabe fazer e fazer aquilo que você sabe fazer. Tá faltando um gap aqui que você não está linkando. Eu vou apenas te ensinar. E ele fez as pessoas criarem dois hábitos, apenas dois hábitos. Primeiro, antes das 9 da manhã, está apertando a mão de um prospect, né, de um possível cliente, e oferecer para ele o segundo hábito, né? Primeiro, antes das 9 da manhã, eu já estou na frente de um cliente. Ou seja, no dia anterior eu já estava preparado. Onde é que eu ia estar? Eu tinha que ter uma reunião amanhã para oferecer um seguro para alguém. E o segundo hábito é oferecer, não precisava vender, apenas oferecer um seguro de mais de 100 mil dólares para essas pessoas. E ele falou que com esses dois hábitos, as pessoas começaram a vender mais, né, seguros de 100 mil dólares em uma semana do que eles estavam vendendo durante os últimos 6 meses. Então, o que aconteceu? Ele apenas mudou dois hábitos, fez a pessoa fazer primeiro o que é mais importante. O que eu estou fazendo aqui? Se eu estou vendendo seguro, eu preciso estar na frente de um prospect. Se eu preciso vender seguro, eu preciso oferecer um seguro num valor que seja suficiente, que eu realmente vou cobrir as necessidades desse cliente, que na época era 100 mil dólares. Estamos falando alguma coisa de muitos anos atrás, então esses valores podem ter mudado. Mas o que aconteceu? No final daquele ano, né, essa pessoa que ficou na dúvida, que questionou ele, que ele não sabia o que ele estava fazendo, passou a vender um pouco mais de 6 milhões de dólares a partir de agosto. Ele já estava, o seminário já estava no meio do ano, ele conseguiu. Por quê? Ele começou a realmente ter o hábito de fazer primeiro aquilo que é mais importante. Então, às vezes a gente sabe que tem que fazer uma coisa e procrastina. Qual que é o principal, né? Por que a gente procrastina? A gente não está focado naquilo que é mais importante. Às vezes a gente nem sabe. Então, se eu ligar esse objetivo de fazer o que é mais importante com ter o meu objetivo claramente definido, eu não vou ficar reclamando que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu simplesmente vou saber, bom, eu vou fazer isso aqui porque é a coisa mais importante para ir na direção no meu objetivo, né? Eu, quando estava no meu objetivo de independência financeira, eu sabia que eu tinha que estar o quê? Estudando sobre as mentes das pessoas que já sabiam investir, estar estudando investimentos, estar testando novas oportunidades, né? Montei negócios, investi na bolsa, em fundos imobiliários, testando, aprendendo, criando renda, criando o máximo de oportunidades. Então aquilo era o mais importante, porque eu tinha um foco. Então todo dia eu analisava a minha planilha, eu via como é que estavam os meus ganhos, eu via como é que ações eu ia comprar, que eu ia vender, né? Eu olhava o planejamento financeiro, onde é que eu queria estar em 15 anos. Então, eu olhava, aquilo era uma das coisas mais importantes para mim. E para você pode ser outra coisa. Então, você precisa, pelo menos, criar o hábito de saber o que é o mais importante. E o principal hábito é fazer primeiro o que é mais importante, né? Uma das coisas que o Napoleão Hill ensina, né, que foi aprendizado de um dos diretores do Andrew Carnegie, que uma pessoa chegou para ele e falou assim, cara, eu posso melhorar as funções da sua empresa aqui da Standard Steel, e eu quero que você tenha sucesso. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer, o cara falou assim, olha, não tem nada que você pode fazer de novo, a gente já sabe, né, o que tem que ser feito. Você precisa apenas me dizer uma forma, como eu posso, né, apenas fazer aquilo que eu sei que tem que ser feito. Ele falou, beleza, eu vou te dar aqui uma dica e depois você me manda um cheque de quanto você acha que vale essa estratégia que eu vou te dar. Essa estratégia é o seguinte, todos os dias, no final do seu dia, você vai escrever as 6 coisas mais importantes que você tem que fazer no próximo dia. Escreva 6 coisas que você sabe que tem que fazer. Depois de escrever as 6 coisas, você vai pegar e vai ordenar essas 6 coisas em ordem de importância, tá? No dia seguinte, você vai pegar esse papel, essa planilha, esse Trello, seja lá onde for que você organizou essas atividades,
e você vai começar pela mais importante. Você não vai passar para a segunda enquanto não terminar a mais importante. Se você passar o dia inteiro fazendo essa mais importante, não existia método no mundo que ia fazer você fazer as 6 coisas. Essa primeira coisa mais importante ia durar o dia inteiro. Pega as outras 5, coloca mais uma e passa para o dia seguinte. Tá? Então, algumas coisas também desse de fazer mais importante é que algumas coisas são feitas simplesmente por deixarem de ser importantes. Né? Quantas coisas você falou que ia fazer, de repente você olha para elas, já não faz mais sentido. Então, por negligência, algumas coisas são feitas ou passam a perder a importância. Você precisa ter o hábito de olhar, né? E fazer primeiro aquilo que é mais importante. Quarto hábito, o hábito de fazer mais do que lhe é solicitado. Isso aqui é um dos pontos que aparece até como uma das características de liderança importante no livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E isso também aparece naquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é o hábito de ser proativo. Tá? Quando eu trabalhava como engenheiro da computação, eu era consultor de telecomunicações, eu queria muito mudar para a minha cidade, eu queria ir para Londrina, então eu comecei a estudar investimentos, fazer MBA de finanças, eu queria montar um portfólio, talvez trabalhar com investimento, mas eu queria sair da cidade de São Paulo. Eu era de Londrina, eu queria voltar para Londrina, já tinha morado 6 anos, a minha esposa na época queria muito ficar passando o final de semana com seus pais, então eu já estava cansado de viajar, queria ir para Londrina, até que me surgiu uma oportunidade. Né, a empresa resolveu abrir uma filial justamente na minha cidade. Falei, claro, eu vou montar essa equipe. Então eu montei uma empresa, né, montei uma filial para a empresa que eu trabalhava em Londrina e treinei toda a equipe de desenvolvimento lá. Por quê? Essas pessoas começaram a ter esse mesmo hábito de fazer mais do que era solicitado. Se eu precisava, eu ia comprar colherinha, eu ia comprar café, porque era um escritório pequeno, não tinha estrutura, não tinha ninguém de administração. Eu era consultor, eu era engenheiro, mas eu tinha que fazer algumas coisas para aquele escritório, aquilo que eu visualizei funcionasse. Então eu fazia muito mais. Eu ia levar a impressora na manutenção, comprar toner. Então não tinha nada que eu falava assim, não quero, não vou fazer. Eu pegava meu carro e ia, né? Eu ficava até mais tarde com as pessoas para ensinar elas a treinar. E aquele escritório cresceu mais do que de São Paulo. Hoje estão fechando partes do escritório de São Paulo, então a maioria das pessoas nesse escritório de Londrina não trabalham mais lá. Mas foi um sucesso. Eu cresci muito como um líder, eu passei a liderar uma equipe lá. Por quê? Porque eu fazia mais do que me era solicitado. Eu não me importava com isso. O que é importante? O bem-estar dos meus liderados. Então, eu cuidava não só do meu trabalho, como também de outras coisas que poderia chegar, eu não fui contratado para isso. Então, se eu fosse arrogante, com certeza o escritório não seria a potência que se tornou mais importante o escritório de Londrina do que o de São Paulo. Então, o que eu fazia? Eu simplesmente dava mais. Né? Eu montava negócios, estudava à noite. Se você é um líder, você tem uma empresa, você quer montar o seu negócio, esteja preparado a fazer mais do que lhe é solicitado. Esteja preparado para pegar a vassoura e limpar o chão do seu escritório, da sua cafeteria, ou seja lá o que for. Pode ser que um funcionário teu falte, esteja doente, você tenha que assumir as atividades dele. Então, crie na sua mente que você vai entregar mais, você vai entregar melhor, você vai saber que isso é importante. Né? Uma das coisas que a maioria das pessoas acaba caindo numa armadilha é achar, eu não sou bem pago, eu não tenho a remuneração, eu não vou fazer mais, não, isso aqui o pessoal me explora. Só que ao fazer isso, ao você criar essa doença mental que eu chamo, o que você faz com você? Você passa a não fazer as coisas, não ser notado pela liderança, não crescer na empresa. E aí você vai lá e, eu quero ganhar mais. Só que quando você ganhar mais, você vai continuar nesse hábito de querer mais, sem fazer mais. Você nunca vai ser melhor pago se você não mostrar que você pode fazer mais do que aquilo que lhe é solicitado. Então, busque formas mais inteligentes de fazer as coisas.
mostre o resultado, entenda o seu cliente, né? Atenda as pessoas com um sorriso, tantas coisas que você pode fazer, né? Que você pode fazer a mais, né? Tenha isso em mente, que é importantíssimo você ter esse hábito de fazer mais do que é solicitado. E o quinto hábito, né? Um dos importantíssimos, o hábito de se dedicar pelo menos 1 hora por dia a si mesmo, tá? O que isso quer dizer? Você tem que se dedicar 1 hora por dia a estudar, no mínimo, né? Ler pelo menos 30 minutos de um livro todo dia, fazer exercícios, cuidar do seu corpo, escolher melhor aquilo que você se alimenta, meditar, aprender o que isso quer dizer. Hoje em dia está crescendo tão grandiosamente o mindfulness. As pessoas nos Estados Unidos estão tão focadas nos exercícios das capacidades mentais que se você não correr atrás disso, a gente vai ficar para trás. Normalmente as coisas chegam no Brasil 2, 3 anos depois do que chegam lá. E hoje em dia o pessoal está prevendo que vai existir mais academia para desenvolver as capacidades do cérebro, as capacidades mentais, do que academias de ginástica, academias de musculação. Então, você tem que passar a preencher a sua mente com coisas mais importantes, ler melhores livros, né? Parar de assistir teledesgraça, para de perder esse tempo da sua vida em redes sociais, vai ler um livro, vai assistir um YouTube, tem tanto conteúdo bom hoje em dia no YouTube, com coisas importantíssimas, como melhorar, como melhorar a sua percepção, como melhorar a sua memória, como melhorar, né, a sua faculdade da razão, como você tomar decisões mais assertivas, como você conseguir foco, exercícios de foco e meditação ajudam você a ter uma força de vontade muito maior. Isso é muito importante. Então, dedicar-se pelo menos 1 hora em um sistema de estudo que vai lhe ajudar a crescer constantemente. Só tem uma forma de você melhorar seus resultados: aprimorar a si mesmo. Muita gente acredita que não pode mudar, que é assim mesmo. Isso é uma mentira, é uma falácia. Nós somos praticamente um computador reprogramável. Muito daquilo que está programado na sua mente, no seu subconsciente, não está te levando aonde você quer chegar. Tá? Então, se você quer ter maiores resultados, você tem que dedicar pelo menos 1 hora por dia a aprimorar a si mesmo. Isso é essencial, tá? Para que você realmente tenha aqui uma vida de sucesso, possa melhorar, aprimorar. Você tem que saber que a única coisa que liga a sua vontade, do seu espírito, né, de desenvolver e realizar mais, e apresentar mais no seu mundo exterior, é a sua mente. Aprende a desenvolver a sua mente, as suas capacidades, que você vai ter tudo aquilo que você realmente deseja na sua vida. Isso é realmente um hábito essencial. Foca nisso, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida.